Colossenses 4, versículos 7, 8 e 9. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão que é dos vossos, eles os farão saber tudo o que por aqui se passa. Amém. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. Esses versos que nós acabamos de ler, eles parecem ser tão inócuos e vazios de qualquer ensino teológico ou prático, a ponto de nós pensarmos ser desnecessário gastarmos tempo com eles numa pregação. Porque, afinal de contas, o que pode ser ensinado a partir desses versos aqui? O que pode ser aprendido a partir desses versos, né? Paulo simplesmente está comunicando coisas pessoais aos seus destinatários. Ele está dizendo, Tíquico, eu enviei Tíquico, esse irmão amado e fiel, conservo no Senhor, ele vai dar a vocês, ele vai dar a conhecer a vocês o meu estado, como eu estou aqui. Junto com Tíquico, Onésimo, no versículo 9, amado e fiel irmão, que é dos vossos, ele, Onésimo e Tíquico, vos farão saber tudo o que por aqui se passa, como é que eu estou, como é que está a minha situação aqui. Né? Esses versículos eles parecem ser tão inócuos e vazios de qualquer ensino teológico ou prático, a ponto de nós pensarmos que não há nada para se aprender com eles e, portanto, não é necessário gastar tempo com esses versículos numa pregação. Ocorre o seguinte: se nós combinarmos o que Jesus afirmou em Mateus 5,18 com o que Paulo escreveu em Romanos 15, 4 e em 2 Timóteo 13, 16, 17, se nós combinarmos essas três passagens, Mateus 5,18, Romanos 15, 4 e Timóteo 3, 16 e 17, nós teremos o seguinte: toda a Escritura foi soprada por Deus. Em Timóteo nós vemos toda a Escritura foi inspirada por Deus. Só que inspirar é exatamente o contrário do que está ali no grego, né? Porque inspirar, no sentido literal, é tu puxar para dentro, né? Tu inspirou. No sentido metafórico, inspirar é tu levar alguém a fazer algo. Mas literalmente, Paulo está falando que Deus soprou a Escritura. Toda a Escritura foi soprada por Deus. E como toda a Escritura foi soprada por Deus, cada parte dela, até mesmo o menor sinal gráfico nela contido, conforme Jesus afirma em Mateus 5, até mesmo o menor sinal gráfico contido na Escritura, que de tão pequeno nos parece inócuo e vazio de significado, por ser a palavra de Deus, cada parte dela, mesmo menor sinal gráfico nela contido, permanece sendo eternamente útil para ensinar, repreender, corrigir e educar os servos de Deus para sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então é falso que esses versos aqui que nós acabamos de ler, é falso que eles sejam inócuos, é falso que eles sejam vazios de ensino teológico e prático, uma vez que a partir deles nós podemos, por exemplo, entender como deve ser o funcionamento de uma igreja local. Uma das metáforas preferidas de Paulo para se referir à igreja, especialmente à igreja local, é exatamente a metáfora do corpo. Assim como Deus, com sabedoria, formou os nossos corpos, de modo que cada membro e cada órgão cumpre as suas funções para o benefício do organismo como um todo,
Assim também na igreja local, pela sua sabedoria, Deus distribui dons a cada crente, para que mediante a operação de cada crente, mediante a operação dos crentes operando nesses dons, a igreja local seja edificada como um todo. Cada crente deve operar na capacidade do dom recebido para que, por meio da cooperação de todos os crentes no uso dos seus dons, a igreja seja edificada e o reino de Deus expandido. A igreja local, então, deve funcionar como um corpo, e é aqui que entram esses versos finais da epístola de Paulo aos Colossenses. A partir das palavras sinais de Paulo aos Colossenses, nós podemos demonstrar aspectos de como deve ser o funcionamento de uma igreja local como corpo de Cristo. E, infelizmente, uma parte considerável dos crentes não sabe disso e não sabe como fazer isso. A maior parte dos crentes não sabe como eles devem funcionar no corpo de Cristo. E quando isso acontece, isso é trágico, né? Porque imagina só se a minha mão, de repente, não sabe mais como funcionar no meu corpo. Eu preciso da minha mão para fazer várias coisas, né? Para digitar no computador os sermões que eu prego, para tocar no teclado. E para muitas outras coisas eu preciso da minha mão funcionando adequadamente. Mas e se de repente a minha mão esquecer, entre aspas, como ela deve funcionar no meu corpo? E se de repente o meu pulmão esquecer como ele deve funcionar? A mão, tudo bem, né? A mão, a gente sempre pode decepar a mão e o corpo continua vivo. Agora, quando o pulmão começa a não saber mais como funcionar, a coisa começa a ficar preocupante, né? Quando, de repente, o rim não sabe mais como deve funcionar no corpo, a coisa começa a ficar preocupante. Quando, de repente, o coração não sabe mais como deve funcionar no corpo, a coisa começa a ficar tenebrosa. Uma parte considerável dos crentes, infelizmente, ignora como uma igreja local deve funcionar e, como consequência, não sabe o que deve fazer no corpo de Cristo. E quando isso ocorre, a igreja local acaba sofrendo e muitas vezes ela acaba morrendo, da mesma forma como um corpo morre quando de repente o coração para de funcionar. Quantas pessoas nós conhecemos que morreram porque o seu coração parou de funcionar? O mesmo pode acontecer com uma igreja local. Quando os seus membros não sabem como devem funcionar adequadamente, aquele corpo ali vai começar a adoecer, ele vai começar a sofrer. E daqui a pouco ele falece. Ele morre por falência múltipla de órgãos, de membros, que não sabiam como funcionar no corpo de Cristo. Essa tem sido a minha percepção ao longo dos anos, e obviamente não apenas a minha percepção, mas essa tem sido a minha percepção ao longo dos anos. E mesmo após ser pregado nesse texto aqui no passado, no ano 2023, eu creio ser apropriado tratarmos desse assunto novamente, com uma vantagem sobre aquilo que foi pregado em 2023. Quando eu preguei em 2023, eu preguei do versículo 7 até... A minha ideia seria pregar do versículo 7 até o versículo 18, numa pregação apenas, mas acho que eu cheguei apenas até o versículo 14 na primeira pregação, e daí na segunda pregação eu fui até o versículo 18. Nessa vez aqui, eu resolvi fazer uma divisão melhor do texto, e eu incrementei muitas coisas que não estão presentes naquelas pregações originais. Então, nunca é demais nós revermos as implicações, conclusões e aplicações práticas que dizem respeito ao funcionamento da igreja local, que podem ser traçadas a partir desses versos aqui, aparentemente inócuos
e vazios. E a propósito, era essa pregação que eu queria fazer na semana passada, mas eu não pude exatamente por aquele meu problema de saúde, que eu não tive condições de fazer os incrementos necessários nessa pregação, né? Por isso que nós fizemos aquela na semana passada e nessa semana, então, aquela que de fato eu queria ter feito. Nós podemos dividir a parte final de Colossenses aqui. A parte final de Colossenses começa no versículo 7 e termina no versículo 18, tá? Essa é a parte final da epístola de Paulo aos Colossenses. Nós podemos dividir essa parte final aqui em 5 parágrafos. O primeiro parágrafo, aquele que nós lemos, versículo 7 até o 9. O segundo, nos versos 10 ao 11. O terceiro parágrafo, dos versos 12 ao 14. O quarto, dos versos 15 ao 17. E o quinto parágrafo, no verso 18. E nessa pregação aqui, como já afirmamos, nós vamos nos deter apenas no primeiro parágrafo. Os versos 7 a 9, versos nos quais Paulo faz uma breve apresentação de Tíquico e Onésimo, delineando também a missão com a qual eles estavam encarregados. Quem são Tíquico e Onésimo? Quem são esses homens? Tíquico aparece na narrativa bíblica pela primeira vez em Atos 20. Eu peço que vocês me acompanhem até Atos 20. A primeira vez que ele aparece em Atos 20. Ele aparece no versículo 4, mas nós vamos ler a partir do versículo 1 para termos um contexto aqui. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E Paulo foi acompanhado até a Ásia por Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Então, Tíquico aparece aqui pela primeira vez na narrativa bíblica, em Atos 20, versículo 4, porque ele está entre aqueles que acompanharam Paulo da Grécia até a Ásia Menor. E nós sabemos, a partir daqui, desse relato, que Tíquico era da província da Ásia Menor. Né? No final do versículo 4 ali, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Tíquico, então, ele era originário da província da Ásia Menor. E era exatamente na Ásia Menor que estavam as cidades de Éfeso, Colossos e Laodiceia. Talvez você tenha percebido, talvez você não tenha percebido isso, não sei, mas se você já leu o Novo Testamento, especialmente um número considerável de vezes, você deve ter percebido que Efésios é muito parecido com Colossenses. Existem muitas passagens paralelas entre Efésios e Colossenses. E essas duas epístolas, elas são tão parecidas, elas são tão similares, que alguns intérpretes e comentaristas bíblicos, eles imaginam que Paulo escreveu Efésios e Colossenses mais ou menos na mesma época. Porque os mesmos assuntos estavam na mente dele. Então se imagina que Paulo escreveu Efésios e Colossenses mais ou menos na mesma época. Esse consenso, então, de que Paulo escreveu essas duas cartas mais ou menos na mesma época, nos leva para a segunda aparição de Tíquico na narrativa bíblica, que ocorre exatamente na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 6. Efésios 6, versículos 21 e 22.
Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Então, considerando que Paulo escreveu no mesmo período as suas cartas aos Efésios e aos Colossenses, nós podemos concluir que Tíquico saiu de Roma portando essas duas cartas. Paulo estava em Roma, Paulo estava preso quando ele escreveu essas duas cartas, e Tíquico, ele estava com Paulo em Roma, e ele saiu de Roma em direção à Ásia Menor, levando essas duas cartas, portando essas duas cartas. A sua primeira parada foi em Éfeso. Ele chegou na igreja de Éfeso, ele entregou a carta de Paulo à igreja de Éfeso. A carta foi lida, e então ele se dirigiu a Colossos e levou até lá a carta de Paulo à igreja colossense. A terceira aparição de Tíquico ocorre em Colossenses 4, passagem que nós lemos antes, e a quarta ocorre em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 12. Paulo escrevendo para Tito, então, quando eu te enviar, Tito, quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deverei invernar ali. A quinta e última aparição de Tíquico ocorre em 2 Timóteo. 2 Timóteo foi escrita depois de Tito, 2 Timóteo 4, versículo 12. Também enviei Tíquico a Éfeso. Para ter um contexto aqui, a gente pode pegar o versículo 11, né? Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. É possível perceber que Tíquico era um homem de confiança de Paulo. Paulo confiava em Tíquico, por isso Paulo destacava Tíquico para várias missões importantes. E dentre essas missões, a responsabilidade de ser o portador das cartas dele, de Paulo, às igrejas de Éfeso e Colossos. E por que ser o portador dessas cartas era uma missão importante? Porque era a missão do portador das cartas a essas igrejas resolver quaisquer dúvidas que os crentes dessas igrejas tivessem com relação àquilo que Paulo escreveu. Tíquico chega em Éfeso, ele entrega a carta para os líderes da igreja de Éfeso, a carta é lida no culto público, e Tíquico está lá presente para... Peraí, eu não entendi o que Paulo quis dizer naquela parte ali. E daí o Tíquico tinha a responsabilidade de explicar. Ele tinha a responsabilidade de explicar aquilo que Paulo escreveu. A mesma coisa com respeito à carta à igreja de Colossos. E a carta à igreja de Colossos, ela tem uma complicação a mais. Porque quando Paulo escreveu para Éfeso, Paulo não está resolvendo nenhum problema na igreja de Éfeso. Não existe um problema que Paulo está, olha, está acontecendo esse problema, todos esses problemas estão ocorrendo na igreja de Éfeso e a gente tem que resolver esses problemas. Não, isso não estava acontecendo em Éfeso, mas estava acontecendo em Colossos. Um número de falsos profetas, de falsos mestres, havia invadido a igreja de Colossos e estavam ensinando as suas heresias. Então Paulo escreve a carta aos Colossenses para expor essas heresias, para expor esses falsos mestres e falsos profetas e ensinar qual é a verdade de Deus, qual é a verdade de Jesus. E certamente
a responsabilidade de explicar aquilo que Paulo escreveu no contexto em que a igreja foi invadida por várias heresias, essa tarefa é mais difícil. Porque Paulo, ele escreveu com o conhecimento que ele tinha na época, né? Ele recebeu o relatório do que estava acontecendo em Colossos, e ele escreveu de acordo com o relatório que ele recebeu. Mas entre o período, né, a pessoa sai de Colossos com determinadas informações, ela vai levar, de repente, 2, 3, 4, 5 semanas até chegar a Paulo, vai contar para Paulo o que aconteceu. Paulo, então, de repente, vai demorar 1 semana para escrever a sua carta. Então, a pessoa vai levar mais 5 semanas para chegar até Colossos com as respostas. É possível que nessas 10, 11 semanas, a heresia tenha sido modificada. É possível que nessas 11 semanas os falsos profetas estejam ensinando outras coisas além daquilo que foi originalmente comunicado a Paulo. Então Tíquico, ele teria a responsabilidade de dar conta disso. Ele teria que pegar aquilo que Paulo escreveu e reaplicar agora a esse novo contexto que nós estamos imaginando aqui, em que a heresia ela foi se modificando, ela foi criando novos ensinos falsos. Então, a responsabilidade de ser um portador de uma carta apostólica a uma igreja não é pequena. Não é qualquer um. Paulo não escolheria qualquer um, não, vai tu lá mesmo. Não, Paulo iria escolher alguém que ele sabia ter condições de explicar o que ele, Paulo, havia escrito, de aplicar aquilo que ele, Paulo, havia escrito e de, se fosse necessário, pegar aquilo que Paulo escreveu e aplicar a um novo contexto. Então, Tíquico não é qualquer um para Paulo. Paulo considera Tíquico um homem responsável, um homem capaz, um homem treinado para edificar várias igrejas. As várias igrejas locais que foram plantadas ou diretamente por Paulo ou então de forma indireta pelo ministério de Paulo, como era o caso da igreja de Colossos. Paulo apresenta Tíquico aos Colossenses, a gente pode voltar para Colossenses capítulo 4. Paulo apresenta Tíquico no versículo 7, e ele apresenta Tíquico como irmão amado e fiel ministro, também como um conservo no Senhor. Irmão amado, fiel ministro e como o seu companheiro de serviço no Senhor. Esse, então, é Tíquico. E quanto a Onésimo, Onésimo é o mesmo Onésimo citado por Paulo na epístola a Filemão. Filemão era um dos crentes da igreja de Colossos. Filemão era um dos crentes da igreja de Colossos. E Onésimo era um dos seus escravos. Onésimo fugiu de Filemão. Ele fugiu. Sendo um escravo, ele fugiu. E ele acabou se encontrando com Paulo em Roma, enquanto Paulo estava preso lá em Roma. E Filemão foi convertido na pregação de Paulo. Paulo estava pregando, Filemão se converteu por meio das pregações de Paulo, ou melhor, desculpe, Onésimo se converteu por meio das pregações de Paulo, e então ele passou a servir Paulo, servir e ajudar Paulo no ministério do evangelho, enquanto Paulo estava preso, porque Paulo estava em Roma, preso numa prisão domiciliar, ele não estava com tornozeleira eletrônica, porque obviamente isso não existia na época, né? Ele estava com aquilo que havia na época, ele estava acorrentado a 2 soldados. Então não tinha como Paulo fugir, porque ele estava acorrentado. Então, obviamente, Paulo ele não tinha liberdade de ir e vir pela cidade de Roma. Então, Onésimo
se converteu com a pregação de Paulo e ele começou a servir Paulo, ele começou a ajudar Paulo. De repente, Paulo precisava de alguma coisa, Onésimo ia lá e conseguia para Paulo aquilo que Paulo precisava. Só que Paulo não considerou ser justo nem correto manter Onésimo consigo, uma vez que Onésimo havia fugido de Filemão. Onésimo era propriedade de Filemão, porque ele era um escravo. Ele era propriedade de Filemão e Paulo, ele disse, não é justo eu estar usando aqui Onésimo no ministério do evangelho, porque Onésimo, ele fugiu do seu dono e ao fugir ele causou prejuízo. Então Paulo escreve a carta a Filemão, na qual ele pede que Filemão receba de volta Onésimo, não apenas como um servo, mas como um irmão amado. Tíquico e Onésimo, então, estão portando, na verdade, 3 cartas. Tíquico está portando a carta aos Efésios e aos Colossenses, e Onésimo está portando a carta a Filemão. Esses 2 homens estão portando 3 cartas escritas por Paulo. E Paulo apresenta Onésimo, no versículo 9, como um amado e fiel irmão e como alguém que era dos colossenses, que é dos vossos, porque Onésimo, obviamente, nasceu e viveu em Colossos toda a sua vida. Sendo um escravo de Filemão. Ele nasceu e viveu em Colossos durante toda a sua vida e provavelmente ele era conhecido de muitos dos crentes aqui da igreja de Colossos. Então Paulo apresenta Onésimo como amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles, se referindo a Onésimo e a Tíquico, eles os farão saber tudo que por aqui se passa. Além de serem os portadores dessas cartas, dessas 3 cartas, a igreja de Éfeso, Colossos e para Filemão, Tíquico e Onésimo receberam de Paulo uma missão dupla. A primeira parte da missão era dar notícias de Paulo aos colossenses. Versículo 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber do meu estado, ou o meu estado. Versículo 9, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então, a primeira parte da missão era dar notícias de Paulo aos colossenses. A segunda missão, ou a segunda parte da missão, era receber notícias dos colossenses e repassá-las a Paulo, conforme o versículo 8. Versículo 8, se referindo a Tíquico, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Obviamente, o saber do vosso estado é para que, tendo sabido do estado dos colossenses, ele depois voltasse para Paulo e informasse a Paulo como estavam os colossenses. O que é possível deduzir dessa missão dupla no que diz respeito ao funcionamento de uma igreja local? É possível deduzir que na igreja local deve existir um canal pelo qual as informações relevantes e necessárias são compartilhadas para que todos os problemas possam ser resolvidos. Porque essa era a intenção de Paulo aqui. Ele queria receber notícias da igreja de Colossos, averiguar se a igreja de Colossenses enfrentava outros problemas além daquele que o levou a escrever essa epístola, para então, tendo ciência desses problemas, ele, com Tíquico e possivelmente Timóteo e outros companheiros seus de ministério, eles ajudassem aquela igreja a sanar esses problemas. Esse era o objetivo de Paulo. Então, disso nós podemos deduzir o seguinte: deve existir numa igreja local um canal pelo qual as informações relevantes e necessárias são compartilhadas para que todos os problemas possam ser resolvidos. Com essa afirmação, não quero dizer que todo mundo deve saber das circunstâncias de todo mundo. Não.
O que eu estou afirmando é que os irmãos com capacidade, com maturidade para resolver os problemas que ocorrem na igreja, devem ter ciência desses problemas para que esses problemas possam ser efetivamente resolvidos. Porque do que adianta nós termos o grande apóstolo Paulo, capaz de resolver inúmeros problemas que podem ocorrer nas mais variadas igrejas locais, se ninguém informa a ele o que está ocorrendo, quais são os problemas. Nós temos o grande apóstolo Paulo, que tem a capacidade de resolver virtualmente todos os problemas que poderiam ocorrer nas igrejas locais naquela época, e, no entanto, ele não pode resolver nenhum problema. Por quê? Porque ninguém informa a ele os problemas que estão ocorrendo. Do que adianta termos irmãos maduros e, portanto, capacitados por Deus para resolver os problemas, se a informação de que existem problemas a serem resolvidos nem chega a eles? A igreja local é chamada de corpo de Cristo por várias razões. E uma dessas razões é demonstrar que a igreja local é um organismo vivo, semelhante aos nossos corpos. Deus preparou os nossos corpos com linhas para comunicação e troca de informações que permite que cada órgão e membro funcione adequadamente. Quando você anda por um caminho desconhecido, quando você anda por um caminho acidentado, você anda de forma descuidada, olhando para as nuvens, ou então olhando para o celular? Não. Quando você anda por um caminho desconhecido e acidentado, cheio de buracos, cheio de coisas que você pode tropeçar e cair, ou então no buraco que você pode acabar pisando e torcendo o pé, torcendo o tornozelo, quando você anda por um caminho acidentado, você anda olhando para o chão, né? Porque você quer ver onde é seguro pisar e onde não é seguro pisar. Agora, do que adianta você caminhar olhando para o chão se o teu olho não transmite a informação que chega a ele para o cérebro? Adianta alguma coisa? A luz saiu do sol, bate nesse terreno acidentado, se choca com esse terreno acidentado, é refletida para dentro dos teus olhos, mas os teus olhos não transformam aquela luz em impulsos elétricos para o cérebro. Se os teus olhos não fazem isso, de nada adianta você caminhar por esse caminho acidentado, olhando para o chão para ver onde está pisando, porque o teu olho não vai informar ao cérebro o que ele está vendo, né? E de nada adianta o olho transmitir a informação ao cérebro se o cérebro, então, não transmite isso aos músculos das suas pernas. Porque o olho sabe que está na frente, o cérebro sabe, mas a tua perna não está sabendo. Por quê? Porque o cérebro não está dizendo, olha, não dá para pisar aqui, aqui tu tem que dar um passo maior porque tem um buraco ali, tu tem que passar por cima do buraco, porque se tu pisar no buraco, tu vai virar o pé, tu vai virar o tornozelo. Tu vai te machucar. Se essa informação não chega às pernas, o trabalho de caminhar olhando para o chão é um trabalho inútil. Assim como a comunicação e troca de informações é fundamental para o perfeito funcionamento do teu corpo, assim também deve ocorrer na igreja. Na igreja local deve existir um canal pela qual as informações, ou pelo qual as informações relevantes necessárias são compartilhadas para que todos os problemas possam ser resolvidos. Isso é absolutamente necessário.
é absolutamente necessário, ou é absolutamente necessária a existência desse canal, pelo qual as informações relevantes necessárias são compartilhadas com as pessoas aptas para resolver os problemas ocorridos na igreja local, porque o narrador de um dos episódios mais lendários do Pica-Pau estava correto ao alertar o seguinte: se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isso nunca teria acontecido. Esse é um dos meus episódios favoritos do Pica-Pau. Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isso nunca teria acontecido. Se não me engano, o caso do Pica-Pau Pateta é o nome do episódio. Uma boa parte dos problemas que ocorrem numa igreja local, eles são potencializados precisamente por falhas na comunicação da sua existência às pessoas capacitadas por Deus a resolvê-los. O problema ocorre, mas o problema ele não é enfrentado porque a pessoa que tinha a capacidade de dar o conselho de como aquele problema deveria ser enfrentado, ela nunca tomou conhecimento. E um problema que não é enfrentado, ele tende a crescer. Né? A tragédia da pessoa que sempre fica jogando para frente os problemas, né? Ela sempre fica empurrando com a barriga, como se diz. Ela é a pessoa, ela tem consciência do problema, mas ela fica paralisada pelo problema. Ela pensa, não, eu vou deixar para resolver isso aqui na semana que vem. O problema é que na semana que vem, o problema ele vai ter ficado um pouquinho pior. E daí, tendo ficado um pouquinho pior, o cara diz, eu não estou com paciência para resolver isso agora. Eu não estou em condições de resolver isso agora. Eu vou deixar isso aqui para a próxima semana. E quando chega na próxima semana, o problema está um pouquinho pior. Ele aumentou mais. E tendo aumentado um pouquinho mais, o cara vai dizer, eu não quero resolver isso agora. Eu não estou com condições de resolver isso agora. Eu vou deixar isso aqui para a semana que vem. E adivinha só, na semana que vem, ele vai ficar pior de novo. É como uma bola de neve. Né? Uma bolinha de neve lá em cima na montanha, ela vai rolando, e à medida que ela vai rolando, ela vai acumulando mais neve. E ela vai ficando maior. E quanto mais ela rola a montanha abaixo, maior ela fica. Até que, de repente, aquela bolinha de neve se torna uma verdadeira avalanche. Então, o narrador desse episódio do Pica-Pau, ele estava correto. Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isso nunca teria acontecido. Do que adianta termos irmãos maduros e, portanto, capacitados por Deus para resolver os problemas, se a informação de que existem problemas a serem resolvidos nunca chega a eles? A aplicação prática desse princípio é a seguinte: se você está passando por qualquer tipo de dificuldade, você deve procurar a liderança da igreja para receber dela ajuda, conselho e oração. Pois como a liderança da igreja poderia te ajudar a aconselhar e orar por você, se você não comunica a ela, se você não lhe comunica que você precisa realmente de ajuda, conselho e oração? O médico está aí e ele pode te curar, mas ele não vai te curar não porque ele é mau, ele não vai te curar simplesmente porque você não o procurou. Né? Um médico pode te ajudar, mas se você não procura, não é ele que vai chegar na tua porta e vai bater, fulano, tu não precisa dos meus serviços? Não, o médico está na dele, ele está lá no consultório dele. Se você não o procurar,
Ele não pode fazer nada por você. Ele poderia ter feito algo por você, mas ele não fez. Porque ele nunca tomou conhecimento do teu problema. É necessário que você procure a liderança da igreja para pedir ajuda, conselho e oração, exatamente porque a liderança de uma igreja local é composta das pessoas mais capacitadas e maduras daquela igreja. Via de regra é assim. Você tem que procurar ajuda e conselho, sim, mas você deve procurar ajuda e conselho das pessoas que estão capacitadas e têm maturidade suficiente para te ajudar e aconselhar. Se você procurar ajuda e conselho de pessoas incapazes, de pessoas imaturas, o problema só vai aumentar. Eu sei que eu afirmei isso já em algumas pregações, mas eu vou afirmar de novo. Eu já vi irmãos procurando ajuda e conselho de pessoas mais imaturas e menos qualificadas do que eles próprios. Seria mais ou menos como o Vitor, que tem uma determinada experiência, né, com mecânica. Às vezes, de repente, algum problema, tu deve procurar a ajuda de um mecânico mais experiente, né? Mas não faz sentido tu procurar a ajuda de um cara que começou a trabalhar ontem. Porque tu conhece mais do que ele, né? Tu tem mais experiência, tu tem mais capacidade, tu tem mais maturidade nesse serviço. Então, se tu precisa de ajuda, tu vai pedir ajuda de um mecânico mais experiente do que tu, não menos experiente. Tu vai pedir ajuda de um mecânico mais maduro, não de um mecânico imaturo. E, no entanto, eu vi irmãos pedindo ajuda e conselho de pessoas mais imaturas do que eles próprios. Menos qualificados do que eles próprios. E eu só consigo imaginar. Na verdade, existem duas possibilidades. Isso pode ocorrer por falta de sabedoria da pessoa que está precisando de ajuda e conselho. Ela reconhece que precisa de ajuda e conselho, mas ela não tem sabedoria o suficiente para entender que ela deveria de pedir ajuda e conselho a alguém mais maduro, a alguém mais capacitado. Então, falta de sabedoria. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é a perversidade de não querer fazer a vontade de Deus. A pessoa sabe o que ela deve fazer nas circunstâncias que ela está vivendo. Ela sabe o que Deus ordena que ela faça. Ela sabe o que a palavra de Deus ordena que ela faça naquela circunstância. Mas ela não quer fazer. Ela sabe o que ela deve fazer, mas ela não quer fazer. Ela sabe que se ela procurar a liderança da igreja vai dizer, olha, tu tem que fazer isso aqui. É isso aqui, esse é o caminho que tu deve trilhar. Mas ela não quer isso. Ela quer fazer a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Então o que ela faz? Ela pede o conselho de alguém que ela sabe ser mais imaturo do que ela, ser menos qualificado do que ela, alguém que ela sabe que dará um conselho contrário à palavra de Deus. É isso que ela faz. Agindo desse modo, essa pessoa se sente justificada na sua desobediência à palavra de Deus. Mas agindo dessa forma, essa pessoa demonstra, além de uma tolice sem tamanho, essa pessoa também demonstra uma falta de temor do Senhor completamente desavergonhada. Ela desenvergonhadamente não teme a Deus.
Então você deve, sim, pedir ajuda e conselho. Mas você deve pedir ajuda e conselho de pessoas que sabem mais do que você. Não de pessoas que sabem menos do que você. De pessoas que sabem mais do que você. De pessoas que têm mais experiência do que você. Não de pessoas que têm menos experiência que você. E se você não deve pedir ajuda e conselho a irmãos menos qualificados da igreja, você certamente não deve, em hipótese alguma, pedir ajuda e conselho daqueles que nem mesmo crentes são. Né? Se você não deve pedir ajuda do irmão que sabe menos do que você, certamente você não deve pedir o conselho daquele que nem irmão é. Certamente você não deve pedir ajuda e conselho dos incrédulos. Porque o que o incrédulo vai te ajudar? Como ele poderia te ajudar a descobrir a vontade de Deus? Se ele, para usar as palavras de Jesus em João 3, se ele nem mesmo viu o reino de Deus. Né? Ele não nasceu de novo, ele não nasceu da água do Espírito, ele não viu, muito menos entrou no reino de Deus. O que o incrédulo poderia te ajudar a resolver um problema de acordo com a vontade de Deus, se ele não viu, nem entrou no reino de Deus? Ele não sabe nada das coisas de Deus. O que o Vitor poderia aprender comigo acerca de mecânica? A não ser nada, né? Na verdade, se o Vitor fosse dar atenção ao que eu tenho a dizer acerca de mecânica, de repente ele se tornaria um mecânico pior, né? Ele deixaria de ser esse mecânico bom que ele é para se tornar um mecânico ruim. Por quê? Porque ele deu atenção a alguém que não sabe nada de mecânica de carro. Então, se você não deve pedir ajuda nem conselho aos irmãos menos qualificados da igreja, aos irmãos que são aqueles mais imaturos da igreja, você certamente, em hipótese alguma, deve pedir ajuda e conselho dos incrédulos. Se você está passando por qualquer tipo de dificuldade, você deve procurar a liderança da igreja para receber ajuda, conselho e oração. Muitos crentes, infelizmente, ou por vergonha, ou por receio de serem julgados pelos problemas que estão enfrentando. A gente pode imaginar, por exemplo, uma circunstância de, sei lá, família está completamente destruída. Né? Todo mundo chega no culto bonitinho, no culto, né? A família chega tudo bonitinho no culto, tudo, mas os membros daquela família sabem que a família está completamente desestruturada, completamente destruída. Eles apenas estão fingindo quando chegam no culto, fingindo ser uma família feliz. Então, certamente, o homem, a mulher, eles ficariam envergonhados, né, de chegar, pastor, a nossa família, o estado da nossa família, na verdade, é esse aqui, ó. Né? Então, muitos cristãos, infelizmente, ou por vergonha, ou por receio de serem julgados pelos problemas que estão enfrentando, preferem não comunicar o seu problema à liderança da igreja. Pensando ser suficiente, depender unicamente do seu próprio conhecimento bíblico para a resolução do problema. Ou então, das suas próprias orações a Deus para a resolução do problema. Ocorre que tanto a vergonha que se sente ao pedir ajuda, quanto o receio que se tem de ser julgado pelos problemas que está enfrentando, tanto a vergonha quanto esse receio de ser julgado não passa de orgulho. É o orgulho disfarçado de vergonha ou o orgulho disfarçado do receio de ser julgado. É orgulho.
O orgulho, às vezes, ele se disfarça. O orgulho ele se disfarça de muitas coisas. Por exemplo, eu toco teclado, piano, mas eu não sou um músico profissional. Eu não estudei tanto quanto eu poderia e talvez até mesmo deveria ter estudado. Só que o que o meu orgulho faz? O meu orgulho faz o seguinte: o meu orgulho me leva a ser bem, entre aspas, humilde, para dizer, não, eu não toco nada. Para baixar bem as expectativas de vocês, para que quando eu tocar alguma coisa de repente estupenda, vocês dizem, mas como assim tu não toca nada, João? Tu é um músico estupendo. Entendeu? Mas o que me leva a dizer que não, eu não sou nada disso, eu não toco nada? É o orgulho. Porque eu quero baixar as expectativas de vocês para que depois eu possa ser louvado por vocês. Isso é orgulho. Então o orgulho, ele se disfarça de muitas coisas. O orgulho se disfarça de vergonha. Eu tenho vergonha de abrir a minha vida e de dizer o que está acontecendo realmente. Eu tenho vergonha. Essa vergonha nada mais é do que orgulho. Ou então, o pastor ele vai me julgar. Ele vai dizer, pô, como é que tu pode estar enfrentando um problema desse? Ele vai me julgar. Esse receio de ser julgado também é o orgulho disfarçado. Esse orgulho é destrutivo para o corpo de Cristo, que é a igreja local, uma vez que leva a pessoa a rejeitar a ajuda, o conselho e as orações dos indivíduos mais capacitados e maturos da sua igreja local. Esse orgulho, ao fazer com que a pessoa se recuse a buscar ajuda e conselho com a liderança da sua igreja, conduz a pessoa a fazer aquilo que Paulo condena em 1 Coríntios 12. A gente pode abrir em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Esse orgulho, então, o orgulho que faz a pessoa se recusar a buscar ajuda e conselho da liderança da sua igreja local, esse orgulho faz com que a pessoa fale o que Paulo condena aqui em 1 Coríntios 12, 21. Quando a pessoa diz, não, eu tenho vergonha, eu não vou pedir ajuda, a pessoa está dizendo, a pessoa é o olho que diz à mão, eu não tenho necessidade de ti. Eu não preciso do teu conselho, eu não preciso da tua ajuda, eu não preciso da tua oração. Eu não tenho necessidade de ti. Essa pessoa é a cabeça dizendo aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Quando a pessoa, por receio de ser julgada, ela diz, não, eu não vou pedir ajuda, conselho em oração, de novo, a pessoa é o olho dizendo à mão, eu não tenho necessidade de ti. Eu não preciso de ti. Eu me basto a mim mesmo. Eu sou o suficiente para mim mesmo. O conhecimento bíblico que eu tenho é suficiente. Eu não preciso do conhecimento bíblico daqueles que são mais capacitados e mais treinados do que eu. Não. Eu não preciso deles. Eu me basto a mim mesmo. Eu sou mais eu. Ao se recusar a buscar ajuda e conselho da liderança da igreja local, da qual você é membro e na qual você frequenta, pelo seu orgulho disfarçado ou de vergonha ou de medo de ser julgado, você virtualmente se separa do corpo de Cristo.
Porque quando o olho diz à mão, eu não preciso de ti, quando a cabeça diz aos pés, eu não preciso de vocês, essa pessoa está virtualmente se separando do corpo, né? Ela está dizendo, eu posso ver sozinho. Quando o olho diz, eu não preciso das mãos, o olho está dizendo, eu posso ver sozinho. Eu posso viver isolado do corpo. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Se eu tiver a coragem aqui de arrancar o meu olho, literalmente, né, enfiar os meus dedos aqui e arrancar o meu olho e jogar lá no canto, não vai demorar muito para esse olho ele definhar e morrer. Então, ao se recusar a buscar ajuda e conselho da liderança da igreja local da qual você é membro e na qual você frequenta, pelo seu orgulho disfarçado ou de vergonha ou de medo de ser julgado, você virtualmente se separa do corpo de Cristo, você deixa de ser beneficiado ou você deixa de beneficiar-se das bênçãos que Jesus poderia conceder a você mediante o ministério daqueles que ele próprio concedeu à igreja local na qual você frequenta. Você poderia ser abençoado com os dons e ofícios e ministros que ele concedeu à igreja, mas você abre mão dessa bênção porque você não está disposto a informar o que está se passando. Você não pode e nem deve depender unicamente do teu próprio conhecimento bíblico e nem das tuas próprias orações a Deus. Sim, você tem que ter conhecimento bíblico para resolver qualquer problema que ocorra na tua vida. Você deve orar a Deus para que os problemas que ocorrem na tua vida sejam resolvidos. Mas você não deve depender unicamente do teu próprio conhecimento bíblico e você não deve depender unicamente das tuas próprias orações. A evidência de que você não pode fazer isso é a metáfora do corpo utilizada por Paulo para ilustrar o funcionamento de uma igreja local. Eu vou ler aqui para vocês o que Paulo escreveu à igreja de Roma. Isso é Romanos 12, versículos 3 a 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si além do que convém. Não pense, aqui eu estou aplicando, né? Não pense que você se basta a si próprio. Não pense que você é suficiente para si próprio. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. E agora a gente pode ler aqui 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, onde ele afirma basicamente as mesmas coisas. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Né? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo?
Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Têm todos o dom de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Não. Interpretam todos? Tampouco. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. A gente pode voltar para o versículo 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Na versão Nova Almeida atualizada, esse versículo é lido da seguinte forma: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. E agora a pergunta: como a liderança da igreja poderá sofrer com você e então te ajudar a aconselhar e orar por você, se você não comunica a ela o que está te fazendo sofrer? O orgulho que te impede de comunicar à liderança da igreja o que te faz sofrer, impede o correto funcionamento da igreja local como corpo de Cristo, te privando da ajuda, conselho e oração daqueles que na tua igreja foram treinados e capacitados por Deus para ajudar os seus irmãos a resolver os seus problemas. Então, o orgulho, sim. O orgulho que te impede de comunicar à liderança da igreja o que te faz sofrer é destrutivo para o corpo de Cristo, que é a igreja local, e é destrutivo para ti mesmo. Eu posso até desligar aqui. Sim. Eu não estou com frio, mas eu sou calorento, né? Então eu não sou parâmetro para ninguém. Onde é que eu estava aqui? Sim. Olha só. Talvez você não saiba disso, mas existem doenças raras que fazem a pessoa não sentir nenhuma dor. Ou então a pessoa até sente dor, mas ela sente dor num nível muito menor do que ela deveria sentir. Para a pessoa imatura, isso parece ser bom. Imagina só. Uma vida sem dor. Que maravilha, né? Mas não é muito bom. Sabe por quê? Porque de repente essa superfície aqui onde eu estou me apoiando, de repente ela está a 100 graus. Mas eu não sinto dor. Né? Então eu continuo me apoiando nela. Depois de alguns minutos eu puxo a minha mão e na verdade a minha mão não vem, na verdade ela vem despedaçando, né? A carne vem rasgando, por quê? Porque o calor de 100 graus, essa superfície aqui, simplesmente foi cozinhando as carnes da minha mão. E a pele e a carne simplesmente se desprendeu. E daí eu olho horrorizado para minha mão em carne viva queimada. Então, para a pessoa imatura, o não sentir dor parece ser algo bom. Mas para a pessoa que tem um pouquinho de juízo, ela percebe que a dor nada mais é do que o aviso de que tem alguma coisa errada.
Né? Alguma coisa não está certo. Alguma coisa não está certo. Que nem na semana passada, quando eu tive a intoxicação alimentar. Aconteceu de madrugada. Eu acordei de madrugada e eu percebi alguma coisa não está certa comigo. Porque eu estou me sentindo enjoado. Eu não deveria estar me sentindo enjoado. Né? E eu estou sentindo alguma coisa aqui no meu ventre que eu sei que eu vou ter que correr rápido para o banheiro, porque senão eu vou ter que mandar lavar né? Tudo, porque vai melecar, vai sujar tudo, vai acontecer besteira aqui, né? Então eu tô sentindo que não tem algo não está certo em mim. Algo não está certo em mim. Algo está errado. O orgulho que te impede de comunicar a liderança da igreja que te faz sofrer é uma doença no corpo de Cristo. É o equivalente de uma doença no corpo de Cristo. A mesma doença que faz com que eu não sinta dor, então eu me apoio nessa superfície aqui extremamente quente que está destruindo a minha mão. Isso é o orgulho para o corpo de Cristo. É uma doença que vai deixando o corpo de Cristo fraco. O corpo de Cristo vai deteriorando. Até que de repente ele morre. Ele morre e a gente nem entende porque aquela igreja morreu. Aquela igreja morreu porque as pessoas elas tinham problemas nas suas vidas, mas elas não queriam comunicar a sua dor àqueles que têm a capacidade de resolver os problemas. Falência múltipla de órgãos no corpo de Cristo. Aquela igreja morreu. Mas antes da igreja morrer, vamos voltar aqui. O orgulho que te impede de comunicar a liderança da igreja, o que te faz sofrer, é o equivalente dessas doenças raras, só que agora no corpo de Cristo, que é a igreja local. E a destruição causada por esse orgulho no corpo de Cristo se dará da seguinte forma: o problema ou problemas por você enfrentados não serão resolvidos por Deus. Eles não serão resolvidos por Deus, sabe por quê? Porque você está indo contra a ordenação de Deus. Deus ordenou que você busque ajuda e conselho, mas você não faz isso. Você não obedece a Deus. E se você não obedece a Deus, por que Ele resolveria o teu problema? Seria o mesmo que eu querer processar um hospital ou um médico por não me curar? E daí o hospital ou o médico vai dizer, mas tu nunca procurou a nossa ajuda? Por que tu está querendo nos processar? Né? Deus determinou como a ajuda deve ser buscada e você foi contra a ordenação de Deus? Então, problemas por você enfrentados não serão resolvidos por Deus, pois contra a sua ordenação, você se recusou a buscar ajuda e conselho daqueles que Deus treinou e capacitou para resolver os problemas dos seus irmãos. Você, pelo mesmo orgulho que te impediu de comunicar a liderança da igreja os seus problemas, você se recusará a reconhecer a culpa que tem pela não resolução dos problemas que te faziam sofrer. O mesmo orgulho que te impediu de buscar ajuda e conselho, agora esse mesmo orgulho te fará não reconhecer a culpa que é tua.
de não ter se submetido à ordenação de Deus. O orgulho que te levou a não pedir ajuda vai te levar a não reconhecer a tua culpa pela não resolução do problema. E ao não reconhecer a culpa que é tua, você vai atribuir essa culpa a Deus e à liderança da igreja. E como consequência, você vai abandonar a fé em Jesus. Porque Deus não é fiel? A igreja onde eu estava não ajuda ninguém, mas como a igreja onde tu estava poderia te ajudar se tu nunca pediu ajuda? É mais... As mulheres, por favor, não se ofendam, mas eu tenho percebido que as mulheres, elas têm péssimos costumes. Um dos péssimos costumes da mulher é não comunicar exatamente aquilo que ela percebe como sendo um problema. Seja porque ela está romantizando demais o seu relacionamento, ela diz, não, se ele realmente me ama, ele vai descobrir o que está de errado aqui, então eu não vou falar nada. Bom, ocorre que assim como as mulheres não conseguem ler a mente dos homens, os homens também não conseguem ler a mente das mulheres. O homem só percebe que tem alguma coisa errada porque ele percebeu que a sua esposa está um pouco reticente com ele, né? Ou de repente está um pouquinho mais explosiva, né? Ele fala alguma coisa, ela já responde meio que brigando, meio irritada. Ele sabe que tem alguma coisa errada. Ele pergunta, tem algum problema? E a mulher simplesmente diz, não, não tem. E daí o homem fica, eu sei que tem um problema, mas a mulher que tu me deste, ela não quer me dizer qual é o problema. Daí como é que eu posso resolver o problema se ela não me diz qual é o problema? Agora o homem reclamando para Deus, né? A mulher que tu me deste não me diz qual é o problema. Como é que eu posso resolver o problema se eu não sei qual é o problema? Pois bem, como a igreja onde tu estás poderia te ajudar se você não procurou ajuda, você não disse qual era o problema? Mas ainda assim, o orgulho vai te fazer lançar a culpa que é tua em Deus e na liderança da igreja. Da mesma forma que a mulher lança a culpa no marido, dizendo esse homem não quer resolver nada, mas ela não diz o que deve ser resolvido. Ou, né? Isso é um episódio do Eu, a Patroa e as Crianças. A Jay sonhou que o seu marido estava traindo ela com outra mulher e ela acordou, ela acordou e começou a agir como se de fato o Michael tivesse traído ela ou tinha o desejo de trair ela com outra mulher. Ah, ninguém me ajuda? Sim, mas como é que alguém pode te ajudar se tu não pede ajuda? Se tu não comunica qual é o problema, o que está acontecendo, como alguém pode te ajudar? Não permita que o teu orgulho, disfarçado de vergonha ou de medo de ser julgado, destrua o corpo de Cristo e te prive da ajuda e do conselho que Deus deseja te conceder mediante os seus ministros. Na verdade, essa é a proposição principal dessa mensagem. Não permita que o teu orgulho, disfarçado ou de vergonha ou de medo de ser julgado, destrua o corpo de Cristo e te prive da ajuda e do conselho que Deus deseja te conceder mediante os seus ministros. Se você está passando por qualquer tipo de dificuldade, você deve procurar a liderança da igreja para receber ajuda, conselho e oração. E quando afirmamos qualquer tipo de dificuldade, queremos dizer qualquer tipo de dificuldade mesmo, pois não há assuntos nem problemas tabu na igreja de Cristo, nem no reino de Deus. Não existem, você também viu ali, né? Não existem
assuntos nem problemas tabu na Igreja de Cristo, nem no reino de Deus. Não importa se o teu problema é uma crise de fé pela qual você está sendo assaltado com dúvidas e questões que te parecem impossíveis de serem resolvidas. Tome essa afirmação como certeza absoluta. Não há assuntos nem problemas tabu na Igreja de Cristo nem no reino de Deus. Não há assuntos que não possam ser tratados na igreja. A igreja é o lugar para se tratar qualquer tipo de assunto. A igreja é o lugar para se resolver qualquer tipo de problema. Não existem assuntos nem problemas tabu na Igreja de Cristo, nem no reino de Deus. Não importa se você está tendo problema com os filhos, ou se a crise na tua família é tal que ela está à beira da destruição. Não há assuntos nem problemas tabu na Igreja de Cristo, nem no reino de Deus. Não importa se você está passando por problemas financeiros ou de saúde, ou quaisquer outras dificuldades. Não há assuntos nem problemas tabu na Igreja de Cristo, nem no reino de Deus. Não importa se você está enfrentando problemas de intimidade sexual com um cônjuge. Não há assuntos nem problemas tabu no reino de Deus, nem na Igreja de Cristo. E se você pensa que os problemas de intimidade sexual de um casal, ou que podem ocorrer entre o casal, não são de competência daqueles que Deus treinou e capacitou para resolver os problemas dos seus irmãos, se você pensa assim, você está pensando errado. Porque Paulo tratou desse assunto na sua Epístola aos Coríntios, capítulo 7. Olha só. Versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Aqui Paulo está tratando acerca de problemas de intimidade sexual entre os cônjuges. Ah, não, mas isso não deveria ser tratado com a liderança da igreja, é mesmo? Então com quem tu vai tratar? Com teu amigo incrédulo? Ele é que vai resolver? Vai te ajudar a resolver os problemas de intimidade sexual no teu casamento? Tu vai tratar isso com a tua amiga incrédula? Ela vai te ajudar, né? Sim. Ou então com um psicólogo incrédulo. Com a psicóloga incrédula. Com um terapeuta incrédulo. Eles vão te ajudar, né? Não. Se você quer resolver a maneira de Deus, você consulta aqueles que foram treinados por Deus. E não pense que essas coisas não são um problema. Ontem ou anteontem, não sei, em casa nós discutimos o caso de um casal que não foi apenas esse o motivo da separação, do divórcio, mas um dos motivos foi exatamente esse. Um dos cônjuges não estava disposto a manter relação sexual no casamento. E houve separação. Não foi o único motivo, mas foi um dos motivos. Então, tome essa afirmação como certeza absoluta. Não há assuntos nem problemas tabu na Igreja de Cristo, nem no reino de Deus. E, além disso, não existem problemas que não podem ser solucionados por Deus.
Não existem problemas que não podem ser solucionados por Deus. Ou dizendo de uma forma positiva, todos os problemas podem ser solucionados por Deus. Nós temos na Escritura a solução para todo e qualquer problema que possa ser enfrentado neste mundo. E um dos fundamentos dessa afirmação é 2 Pedro 1,3. A gente pode abrir lá. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Sendo verdade que pelo poder de Deus e pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, nos foi dado tudo o que diz respeito à vida e piedade, sendo isso verdade, segue-se que na palavra de Deus nós encontraremos necessariamente a solução para todo e qualquer problema que possa ser enfrentado neste mundo. Se assim não fosse, seria falso que em Cristo tudo o que diz respeito à vida e piedade nos foi dado. Se na palavra de Deus nós não encontramos a solução para todo e qualquer problema que possa ser enfrentado neste mundo, é falso que pelo poder de Deus e pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, nos foi dado tudo o que diz respeito à vida e piedade. Se em Jesus nos foi dado tudo o que diz respeito à vida e piedade, segue-se necessariamente que na palavra de Deus nós encontramos a solução para todo e qualquer problema que possa ser enfrentado neste mundo. Uma outra forma de provar essa afirmação é pensar no pior problema que pode ocorrer. Qual o pior problema que pode ocorrer? É a morte, né? A morte é o pior problema que pode ocorrer. É você morrer, é a pessoa que você ama morrer, a morte é o pior problema que pode ocorrer. E, no entanto, na sua ressurreição, Jesus solucionou o problema da morte. Né? E na ressurreição do último dia, a morte será finalmente derrotada. Se o pior que pode ocorrer já foi virtualmente derrotado por Jesus, já foi virtualmente o pior problema que pode ocorrer já foi virtualmente solucionado por Jesus, segue-se que todos os demais problemas são necessariamente problemas menores do que a morte, também solucionados por Jesus. Então, se você está passando por qualquer tipo de dificuldade mesmo, procure a liderança da igreja para receber ajuda, conselho e oração. Faça isso, pois não há assuntos nem problemas tabu na igreja de Cristo, nem no reino de Deus, e não existem problemas que não podem ser solucionados por Deus mediante o estudo e a aplicação da sua palavra. Mas e se não é você que está passando por dificuldades? E se não é você? E se é um irmão, uma irmã que está passando por dificuldades? O que você pode e deve fazer por ele ou ela? Você certamente pode e deve orar a Deus a favor dele, a favor dela,
E então insistir para que ele ou ela procure a liderança da igreja para receber ajuda, conselho e oração. Insistir. Você pode, inclusive, usar essa pregação. Mas e se mesmo depois de insistir que esse irmão ou irmã procure ajuda, eles ainda assim se recusarem a procurar auxílio? O que você pode fazer então? Se mesmo após você insistir várias e várias vezes para que seja procurada a liderança da igreja para o recebimento de ajuda, conselho e oração, ainda assim houver a recusa em fazer isso, cabe a você procurar a liderança da igreja para comunicar o que está acontecendo, para que algo seja feito a favor daquele ou daquela que está sofrendo. E talvez você pense que fazer isso, que se você fizer isso, você estará incorrendo no pecado da fofoca. Mas você não está. Quer ver? A gente pode abrir em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeiro Coríntios 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Cloé e sua família informaram a Paulo acerca das divisões que estavam destruindo a igreja de Corinto. E Paulo não repreendeu Cloé e sua família como, não, deixa de fazer fofoca. Paulo não entendeu a comunicação de Cloé e da sua família, do que estava acontecendo na igreja de Corinto, como sendo fofoca, como sendo mexerico. Pelo contrário, Paulo estava grato pela informação que Cloé e a sua família deram a ele do que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Você estaria incorrendo em fofoca? Seria fofoca, sim, se em vez de procurar aqueles que Deus treinou e capacitou para resolver os problemas dos seus irmãos, você contasse os problemas alheios àqueles que nada podem fazer a respeito. Aí seria fofoca, entende? Por alguma razão você tomou conhecimento do problema lá do irmão, da irmã, e você sai espalhando para pessoas que nada podem fazer a respeito. E que não foram chamadas por Deus para resolver problema algum na vida dos outros. Aí é fofoca. Porque aí você não está compartilhando a informação para que algo seja feito para o benefício daqueles que estão sofrendo. Não, você está passando a informação, sei lá, de repente você está com medo você está com a vontade de parecer superior, né? Porque as fofocas ocorrem por isso. Né? A pessoa ela quer se sentir superior aos outros, então ela fica falando dos problemas alheios. Uma das razões para a fofoca é isso. A pessoa quer se exaltar sobre os outros e então começa a falar dos problemas alheios. Então, você estaria fofocando se você fizesse isso. Você tomou conhecimento do problema e você começa a falar para os irmãos da igreja o que está acontecendo. Irmãos que não têm a capacidade de fazer nada.
Ou às vezes até não, eu estou contando para a gente orar, tá? Eu estou contando para a gente interceder. Mas na verdade, esse eu estou contando para a gente orar e interceder, isso é mentira. Não, tu está contando porque tu quer fofocar. É isso. Isso é fofoca. Mas quando você procura aqueles que podem fazer alguma coisa a respeito, aí você não está fofocando. É o mesmo que, sei lá, eu observo alguém cometendo um crime. Se eu observo alguém cometendo um crime, cabe a mim procurar as autoridades competentes, né? Aqueles que podem resolver o crime, aqueles que podem impedir que o crime continue sendo cometido. Agora, se eu não quero me incomodar. Não quero. Quem quer ir na polícia denunciar algum crime, alguma coisa assim? Não é ninguém. Depois tu ainda vai ser chamado a depor e coisa assim. Não. Em vez de procurar aqueles que podem resolver o assunto, você simplesmente começa, fulano de tal, eu vi o cara tava fazendo isso aqui, ó. Isso é fofoca, entende? Você não está tentando resolver o problema. Se você quisesse resolver o problema, você ia até a polícia. Você iria até aqueles que têm autoridade para fazer alguma coisa. Mas você não faz isso, você simplesmente começa a espalhar o que você observou o fulano de tal fazendo. Isso é fofoca. Então, da mesma forma na igreja. Se você simplesmente fica espalhando para aqueles que nada dizem respeito, aí sim, aí você está incorrendo em fofoca. Mas se você procura aqueles que podem fazer alguma coisa, aí não é fofoca. Você estaria incorrendo em fofoca se, ao procurar a liderança da igreja para tratar dos problemas alheios, você pedisse anonimato à liderança da igreja. Porque perceba que Cloé aqui, ela não pediu anonimato. A sua família não pediu anonimato, né? Eles não chegaram para Paulo. Paulo, olha só, aqui, ó, a coisa tá feia lá na igreja de Corinto. Tá feio, tu nem sabe o que está acontecendo lá. Tá todo mundo dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Tem lá um grupo também dizendo eu sou de Jesus. Chega de homem, chega de liderança humana, eu quero só Jesus mesmo. Estão se dividindo lá, Paulo, mas olha, não diz que fui eu, tá? Não diz que fomos nós aqui. Aí é fofoca. A evidência de que Cloé e sua família queria realmente que o problema na igreja de Corinto fosse resolvido é que eles estavam dispostos a ser nomeados por Paulo na carta que ele enviou àquela igreja. Eles não pediram anonimato. E não, pensa só, Paulo eternizou Cloé e a sua família na palavra de Deus como aqueles que contaram a ele o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Isso eu estava pensando hoje à tarde. Cloé e a sua família foram eternizados por Paulo na palavra de Deus aqui. Sempre quando alguém for pregar em 1 Coríntios, essa pessoa vai começar no versículo 1, ela vai chegar no versículo 11 e ela vai ser obrigada a dizer que Cloé e a sua família informaram a Paulo que a igreja de Corinto estava se dividindo. Essa família foi eternizada por Paulo como pessoas que tanto se importavam pelo bem-estar da igreja de Corinto que eles estavam dispostos a até mesmo serem vistos como quem se intromete em questões alheias. Porque certamente alguns da igreja de Corinto não gostaram. Né? Aqueles que estavam promovendo divisões, certamente quando eles ouviram essa parte aqui, eles começaram, mas quem Cloé e a sua família pensam que são? Para ficar falando para Paulo o que está acontecendo aqui. Quem eles pensam que são? Eles pensam que eles são melhores do que nós?
Cloé e a sua família se dispuseram a serem vistos de forma negativa por alguns da igreja de Corinto. Mas esse era o interesse deles, isso só demonstra o quão interessado eles estavam na resolução dos problemas que estavam ocorrendo naquela igreja. Então, é fofoca. Quando é fofoca? É fofoca quando você conta para aqueles que nada podem fazer a respeito, nada podem contribuir, não podem ajudar com nada. Aí é fofoca. Também é fofoca quando você conta para aqueles que podem fazer alguma coisa, mas você diz, olha, mas eu não quero me meter nesse assunto, não. Não disse que fui eu. Bom, se não disse que foi, se tu não quer que o teu nome seja envolvido, então nem conta. Entendeu? Se tu não quer que o teu nome seja envolvido, então não conta. Porque na igreja de Deus, na igreja de Jesus, no reino de Deus, não existe lugar para anonimato. O reino de Deus é um reino de luz. E onde há luz, não existe anonimato. Se eu vou dizer alguma coisa acerca de alguém, eu tenho que estar disposto a aparecer, eu tenho que estar disposto a ser citado, eu tenho que estar disposto a alguém, ó, o João falou isso, isso, isso. Se eu não estou disposto, então é melhor não falar nada. Mas se eu prefiro não ser exposto, será que de fato eu estou amando aqueles que estão sofrendo? Se eu não quero me incomodar, eu sei o que está acontecendo, mas eu não vou falar, porque afinal de contas o João disse que se eu não estou disposto a ser citado, então não devo falar nada. Então, como eu não quero me incomodar, eu não vou falar nada. Será que você está amando aqueles que estão sofrendo? Ou será que você deveria se arrepender desse pecado de não querer se incomodar? Porque o não querer se incomodar é pecado. Por que você não prega o evangelho para os seus familiares? Não é porque você não quer se incomodar? Por que você se torna cúmplice do pecado dos seus familiares? Não é porque você não quer se incomodar? Você sabe que se você repreender eles pelos seus pecados, você vai se incomodar. Então você não quer se incomodar. Então você não repreende eles pelos seus pecados. Consequentemente, você se torna cúmplice dos pecados deles. E você se tornou cúmplice, você cometeu o pecado de cumplicidade, porque antes desse pecado você cometeu o pecado de não querer se incomodar. Então, o que você pode fazer a favor daquele irmão que você sabe que precisa de ajuda, conselho, oração, auxílio, mas ele mesmo não procura ajuda? Ele mesmo não comunica a ninguém, especialmente a liderança da igreja, o que está acontecendo? Bom, você deve orar a favor desse irmão. Você deve insistir para que ele procure ajuda. E, de novo, você pode usar essa pregação. Você pode dizer, olha, ouça o que o João pregou na quinta-feira aqui, ó. E se mesmo depois de insistir, você percebe que a pessoa não quer realmente pedir ajuda, cabe você encarnar esse espírito de Cloé e da sua família e chegar àqueles que têm a capacidade de fazer alguma coisa e dizer, olha, está acontecendo isso. Eu insisti para que eles viessem pedir ajuda, pedir conselho, pedir oração, se aconselhar, tentar descobrir como é possível resolver esse problema.
Mas eles não estão querendo. Cabe a você procurar a liderança da igreja e comunicar aquilo que está ocorrendo para que alguma coisa seja feita a favor daqueles que estão sofrendo. Na igreja local deve existir, então, esse canal pelo qual as informações relevantes e necessárias são compartilhadas para que todos os problemas possam ser resolvidos. Todo e qualquer problema pode e deve ser resolvido por meio deste canal de informações relevantes e necessárias, pois sendo verdade que em Cristo nos foi dado tudo o que diz respeito à vida de piedade, segue-se que na palavra de Deus nós encontraremos necessariamente a solução para todo e qualquer problema que pode ser enfrentado nesse mundo. Por essa razão, se você está passando por qualquer tipo de dificuldade mesmo, não importa a dificuldade, procure a liderança da igreja para receber ajuda, conselho e oração. Faça isso, pois não há assuntos, nem problemas tabu na Igreja de Cristo, nem no Reino de Deus, e não há problemas que não possam ser solucionados por Deus. Ou dizendo de forma positiva, todos os problemas que podem ocorrer neste mundo têm a sua solução na palavra de Deus. Basta que nós estejamos interessados o suficiente para encontrar essa solução. É óbvio que se nós não estivermos interessados, nós não vamos encontrar solução alguma. Quando a gente não está interessado, a solução pode estar na frente do nosso rosto, a 10 centímetros dos nossos olhos, e a gente não enxerga a solução. Mas se existe desejo real de resolver os problemas, ao modo de Deus, como Deus determina, haverá esse empenho em buscar na palavra de Deus a solução para todo e qualquer problema que qualquer um de nós pode enfrentar neste mundo. Se você está enfrentando qualquer tipo de dificuldade, busque a ajuda e conselho daqueles que Deus treinou e capacitou para resolver os problemas dos seus irmãos. Não permita que o teu orgulho, disfarçado de vergonha, disfarçado de medo de ser julgado, não permita que esse orgulho destrua o corpo de Cristo e te prive da ajuda e do conselho que Deus deseja te conceder mediante seus ministros. Não permita que esse orgulho te prive da graça de Deus.